Sejam muito bem-vindos ao programa Universo Maior. Todas as quintas-feiras, eu, Daniel Kaltenbach e André Verzinhas estamos aqui com vocês sobre um tema sobre a vida, sobre como viver melhor, sobre a espiritualidade, sobre o nosso despertar de consciência. E hoje nós vamos falar sobre experiência quase-morte. Vamos falar de um caso, vamos falar da história da Adriana. A Adriana vai contar para a gente uma história incrível que aconteceu com ela e nós vamos discutir um pouco sobre isso. Mas antes disso, Andréa, boa noite, como você está? Olá, Daniel. Olá, pessoal. Eu estou ótima. E este assunto nós estamos trazendo de novo no programa, né? Porque é um assunto muito importante para a gente, até para fazer um pouco mais de sentido à vida, né? A gente às vezes olha para a morte para fazer sentido à vida, para a gente perceber que será que existe mesmo a morte, né? Para a gente se questionar. E hoje a Adriana, ela aceitou estar aqui com a gente, contando a história, as experiências que ela passou, para que fique gravado aqui mais uma experiência neste canal, para a gente ver que tem muito mais mistério envolvido nessa questão de viver. E nós vamos conduzir a Adriana, então, hoje, com essa história. Adriana, bem-vinda, é um prazer estar com você, agradeço a sua disponibilidade de compartilhar com nós a nossa história, a sua história, né? Bem-vinda. Gente, eu agradeço, boa noite a todos, é um prazer, é um privilégio poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho dessa história, um pouquinho de tudo que eu vivenciei, e que essa história também possa trazer um pouquinho mais de consciência, de esperança e de luz para todo mundo que assistir. Então, obrigada pela oportunidade de estar servindo também. Amém. Agradeço também, né, imensamente, Adriana, a sua presença aqui hoje. Quero, antes de você começar o seu relato aqui na nossa conversa também, eu quero pedir a todos vocês que estão, né, aqui acompanhando o nosso canal, que deem o seu like, que compartilhem esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, com seus familiares e com todas aquelas pessoas que você sabe que gostam de estudar a espiritualidade, e inscrevam-se no canal. Vamos lá. Adriana, a sua história é muito interessante e acho que vale a pena a gente conversar com ela, né, sobre essa sua história em detalhes. Então, por favor, comece, né, a contar para a gente desde o início o que aconteceu com você, e nós vamos, a partir daí, no nosso bate-papo. Então, vamos lá. Bem, tudo aconteceu em 2015, né? A primeira coisa que aconteceu vamos chamar de assim, de fora do comum, foi um sonho que eu tive, avisando que aconteceria uma determinada cena de um quase acidente comigo e com a minha família em nossas férias. E quando nós chegamos nesse local de férias, que era na casa de família nossa, e de repente começou a acontecer como se fosse um déjà vu, mas não era um déjà vu curto, porque as cenas do sonho começou a acontecer de uma forma muito sequencial comigo. E como se me dissesse, olha, você está num ambiente seguro e o que nós queremos te mostrar algo. E foi muito estranho porque dentro desse sonho que eu tinha, eu estava na casa de uma outra tia que não era a casa que nós estávamos hospedados. Então, quando eu observei, que eu falei, nossa, nós estamos na casa dela, algo está acontecendo. E, de repente, houve uma mudança de temperatura e veio uma tempestade muito rápida. Eu falei, que estranho. Eu já vi essa tempestade. E aí eu falei, eu comecei a entrar para dentro do sonho, sabendo exatamente o que estava acontecendo. E eu falei com meu esposo, vamos pegar o carro e vamos para esse ambiente. Né? Vamos embora. Adriana, só para ver se eu entendi, né? Porque a questão do sonho, ou seja, então você estava tendo um sonho, você teve um sonho, nesse sonho você viu uma série de coisas, e aí quando você foi para a casa dessa sua tia, você começou a ver o sonho acontecer, né? As coisas começaram a acontecer. Exatamente, nos e mesmos aí, detalhes. Conta um pouquinho, né, mais detalhado para a gente as etapas, né? Ou seja, então, mas já para que todo mundo entenda que agora você está falando da realidade, não do sonho, né? O que aconteceu na realidade, assim, porque o déjà vu, né, rapidamente aqui, o déjà vu, ele é um sinal para nós, né? O sonho e o déjà vu, eles são sinais
são mensagens espirituais sempre para nós. Sempre que a gente tem um déjà vu, a gente deve mesmo prestar atenção nisso, né? Então, é interessante esse momento do déjà vu também, né? Então, conta para a gente né, o que estava acontecendo, o que vocês estavam fazendo lá, enfim, né? Ou seja, você falou da tempestade, né? Como é que estava o tempo, o que aconteceu, enfim, detalhe um pouco mais, mas agora todo mundo sabendo que você está detalhando a realidade, não mais o sonho, mas a realidade que refletiu o sonho. Por favor. Exatamente. Isso aconteceu 2 semanas antes do infarto, só para a gente colocar um temporizador nisso, tá? Eu estava dentro da casa da tia do meu marido e, de repente, o que eu havia sonhado começou a acontecer de uma forma muito sequencial. E eu estava consciente, eu tinha o controle ali de que eu já havia sonhado com aquilo. Tanto eu havia sonhado com aquilo que eu já tinha compartilhado esse sonho que tinha me incomodado muito, tanto com meu marido quanto com essa tia. Eu falei, nossa, tive um sonho estranho com você. E, de repente, quando eu chego lá na casa dela, o sonho começa a acontecer de uma forma muito sistêmica, passo a passo. Então, nós estávamos tomando café, escuto uma trovoada, olho para a janela e vejo o temporal vindo no sentido da serra que nós teríamos que atravessar, porque é uma roça, né? Então, é na casa de campo da família dele. Então, naquele momento, eu falei, uau, ou eu sigo o déjà vu, ou eu interrompo isso agora e eu não sei o porquê que Deus está me mostrando isso. Então, de uma forma consciente, eu comecei a seguir o déjà vu. E eu falei com meu marido, pega as coisas, coloca as crianças no carro e vamos embora agora. Eu falei, olha, nós temos que chegar até lá, porque eu tinha consciência de que uma tempestade ia chegar lá. Porque se o déjà vu estava correto, eu tinha consciência que nós iríamos enfrentar uma tempestade numa estrada de terra muito perigosa e que nós tínhamos que chegar, então, nesse local antes que a tempestade acontecesse. Só que nós estávamos indo em sentido à tempestade. Então, e voltando a temporizar, foi um sonho 2 semanas, até então não tinha nada a ver com infarto, era só um sinal. E nós começamos a seguir tudo isso, e eu falava com ele, lembra do sonho? Então, vou pegar aquela estrada. Não, é por essa estrada que nós temos que passar. E nós fomos pegando a estrada e tal, e de repente, quando eu falei com ele, que era o ápice do sonho, que era quando, no sonho, o nosso carro ficava de frente com o precipício, e ele estava conseguindo controlar o carro naquele barro todo, porque por ser uma estrada de terra, né? E, de repente, o carro dá uma rabiada e a gente fica exatamente na posição onde terminava o sonho, que era de frente com o precipício. E foi muito aterrorizante, porque o sonho terminava ali, então eu não sabia o que ia acontecer. Você não tinha cenas do próximo capítulo, né? Não tinha. E ali a gente não tinha certeza da distância que nós estávamos da fazenda. Sabíamos que estávamos num topo da serra e é uma curva cotovelo. Então, se nós não tínhamos visão, quem estava vindo dos 2 lados da estrada também não sabia que nós estaríamos ali, porque ninguém para o carro ali. E nós não estávamos numa posição segura, nós estávamos atravessados no meio da curva cotovelo, de frente com o precipício. Então, qualquer carro que chegasse ali, jogava a gente para o precipício. E aí, naquele momento, eu falei com ele, falei assim, olha, daqui por diante, a última cena que eu tenho, você não está no carro. Então, você desce do carro. E ele ficou meio que... mas nós, com 2 crianças no carro. Eu falei, peraí, até aqui Deus nos trouxe, então até aqui é o que é para acontecer da forma que tem que acontecer. Então, você desce do carro e vai chamar o socorro para gente. E eu vou ficar no carro até meu coração falar. E ali no carro eu comecei a piscar farol e buzinar, piscar farol e buzinar. E aí, quando a chuva diminuiu um pouco, eu falei com ele, agora eu vou sair do carro. Não, falei com ele não, falei com as crianças. Nós vamos sair do carro. Peguei as 2 crianças e saímos do carro. E foi onde eu olhei e falei, nossa, o nosso carro... É porque na hora que ele desceu do carro, ele também estava chovendo muito. Então, ele não tinha uma noção. Mas quando eu desci do carro, que estava chovendo tão pouco, nós estávamos a menos de 2 metros de pedregulhos. Então, eu e ele mesmo tínhamos empurrado o carro e colocado o carro no pedregulho e teríamos conseguido ir embora.
mas não dava, na chuva não dava. Então, com 2 metros depois, eu e as crianças já estávamos seguros. E aí eu segui para casa com as crianças. Ele conseguiu trazer o carro de boi para poder puxar o carro de onde ele estava e tal, e voltamos para casa do tio, e acabou ali o déjà vu, e eu não tinha mais nenhuma informação do que queria acontecer. Mas eu entendi que ali Deus havia trago para mim algo muito do tipo, você seguiria as instruções, você seguiria o manual, né? Se eu te mando a intuição, você vai seguir, até que ponto vai a tua fé, né? Então, foi até esse momento onde terminou o déjà vu, e chegando na casa, falei, acabou as férias, eu não tenho mais emocional, eu quero ir embora. No dia seguinte, nós voltamos para a casa dele e da mãe dele, né, que são 3 cidades. Na verdade, nós moramos em Caçapava, a mãe dele mora em Volta Redonda, e a família dele é toda originária de Pirapitinga, que é em Minas. Então, nós retornamos para a casa da mãe dele, deixamos os nossos 2 filhos lá, porque nós tínhamos um trabalho para executar aqui em Caçapava no dia 16 de julho de 2015. Então, voltamos para cá para poder executar esse trabalho, que aí foi o dia do infarto. Então, essa é a primeira fase. Deixa eu fazer uma pergunta, então, primeiro para o Daniel. Daniel, você complementa que déjà vu é uma forma de aviso que o universo nos manda, né? Mas nesse caso, e no caso da Adriana, agora a pergunta também é para ela, mas primeiro eu gostaria de ouvir você. Nesse caso, era um aviso para ir de encontro à tempestade ou para evitar a tempestade? Como eu sei diferenciar esse déjà vu? Pois é, né, Adriana, o André? Essa questão de como diferenciar, né, o déjà vu. Toda vez que a gente tem o déjà vu, né, os sonhos e tudo mais, nós temos algumas mensagens. E a interpretação dessas mensagens, a interpretação disso tudo, nós temos sempre que passar pelo nosso coração. Então, ou seja, é individual. Não dá para a gente dizer assim, quando tinha um déjà vu, faz o que ele disse, ou não faz o que ele disse. Não dá para a gente, né, tratar desse jeito. A gente precisa ouvir o coração. Então, vamos até ouvir, né, aí a Adriana, como é que foi isso, mas é ouvir o coração mesmo e aí seguir através da sua intuição. Mas é uma abertura para a intuição. Adriana, antes de você responder, eu só vou complementar, então, a pergunta. Você seguiu o déjà vu, mas você colocou alguma palavra aí como um teste. Dá a impressão que você falou, é um teste de fé, porque o que vai acontecer depois é se eu aceito ou não esse caminho que se abre para mim. Seria mais ou menos assim? Eu entendo, eu já tive déjà vus negativos, que eram avisos do tipo, para, e eu tive esse déjà vu que eu não sei nem se eu posso chamar ele de déjà vu pelo tempo que ele teve, que não foi uma coisa tão curta, mas foi um sonho, né? E dentro desse sonho eu sabia exatamente como que o sonho começou a acontecer, né? Naquele momento eu não tive medo, em nenhum instante eu tive medo. Eu sempre entendi, eu aprendi uma vez, né, que quando a gente está ali em oração, a gente tem uma conexão com Deus, o que o nosso coração fala é onde habita o Espírito Santo. E se tem medo, o medo é um aviso, é um sinal de que existe um perigo. E, de certa forma, eu não sentia esse perigo, eu não sentia esse medo. Eu sentia que tinha algo a mais, que naquele momento eu estava no relacionamento com Deus. Naquele momento eu estava recebendo alguma informação e que existia um porquê. Mas eu não tive medo. Agora, existe sim, eu já tive déjà vus e já tive déjà vus, por exemplo, de bifurcações, vamos chamar de bifurcações, assim, ou você vai por esse caminho ou você vai por esse caminho. Sabe aquele déjà vu que você chega, que você sabe que tem um ponto de escolha? E que, por mais besteira que seja aquele ponto de escolha, aquele ponto de escolha vai ser decisivo. Tipo, você sonhar que você está com 2 pessoas e você tem 2 opções de ir para um caminho ou para o outro, ou até a sensação realmente do déjà vu. Mas ali não era só isso, era muito mais. Eu acho que a gente está aberto para acontecer as tragédias da vida e a gente tem aquelas, sabe? Acho que até uma coisa da alma mesmo. Vai acontecer alguma coisa ruim e você toma aquela intuição e fala, mas que intuição ruim. Tá, mas e quando vem a boa intuição?
E quando... Porque os anjos não vão falar com a gente, ou a espiritualidade vai falar com a gente somente quando é uma coisa negativa. A comunicação também é para trazer coisas positivas. E naquele sonho, e naquele momento em que eu estava vivendo aquele déjà vu, que eu não sei bem se é um déjà vu, se é um sonho, eu estava me sentindo segura, sabe? Eu estava me sentindo que era algo que eu precisava de vivenciar, talvez para depois eu entender o que estava acontecendo naquele infarto, que foi algo muito mais que só um infarto. Então, a sua intuição te disse para seguir. Foi isso, você seguiu a sua intuição que dizia, vou seguir o déjà vu. Né? Exatamente, porque eu sabia que existia algo ali depois. Eu estava... O sentimento de segurança era total, não tinha medo. Excelente. Bom, então vamos em frente. Então vamos agora, né, para a parte onde você teve o infarto, onde você morreu, onde você teve a sua experiência quase morte. Enfim, começa do começo esse dia aí para a gente entender direitinho. Bem, voltamos para casa. Nós tínhamos um trabalho muito importante para fazer aqui na nossa cidade. E eu sou muito ativa. Dá para perceber, né, gente? Eu falo com as mãos assim, tá? E daquele dia que nós chegamos, eu não queria fazer nada. Eu estava me sentindo extremamente cansada, mas era um cansaço que não era só um cansaço de descansar, tirar um soninho e depois ir para o trabalho. Eu estava exausta. E fui ao trabalho, eu e meu marido fizemos tudo o que nós tínhamos que fazer. E eu falei com ele, eu estou sentindo muita dor no peito e muita falta de ar e tem alguma coisa estranha. E quando eu falo alguma coisa estranha, ele já sabe que é bem estranho. E aí, nós terminamos todo o trabalho, falamos com a cliente, entramos no carro, e eu e ele somos socorristas. Isso nos ajudou muito também a entender o que estava acontecendo comigo. Quando eu tentei respirar, que a minha caixa torácica doeu, eu falei com ele, isso é infarto. Aí ele olhou para mim e falou, nossa, como que a gente não se tocou? Você está se sentindo mal desde cedo. Aí ele falou, tá, faz o exercício. Quando eu fiz o exercício que a gente aprende a fazer, né, para identificar que é a tosse, eu fui tossir, parecia que minha caixa torácica estava arrebentando toda e era muita dor, muita dor. E ele olhou, ele dirigindo, ele falou para mim assim, olha, eu vou te levar para o hospital mais próximo. E ele ligando o pisca-alerta, a gente atravessando a cidade, e ele tosse, 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 porque aí nesse momento a gente sabe que precisa se manter consciente, né, naqueles momentos do infarto, e manter o coração bombeando. E eu tossia e doía, e eu tossia e doía, e eu era assim, eu acho que nós levamos uns 2 ou 3 minutos, porque estava bem perto do hospital, mas para mim foi uma eternidade aquele caminho. E quando nós chegamos no hospital, que ele já abriu a porta e gritou, ela está infartando, ela está infartando. E eu nova, né, gente? Estava com 40 anos. Ficou todo mundo olhando meio assim. A recepcionista tentou ainda fazer minha ficha, só que ela já me conhecia, porque é uma cidade muito pequena aqui. E eu já com os documentos, puxei o documento da minha carteira, joguei para ela e falei, estou infartando. E eu não me lembro de mais nada ali da recepção. Naquele momento eu desmaiei. Né? Então, eles me levaram para a emergência e aí que começou todo o trabalho para me ressuscitar e aí que aconteceu realmente, começou a acontecer o efeito pós-morte. É interessante. Então, quer dizer, então nesse momento, a última coisa que você lembra fisicamente, por assim dizer, foi no momento da recepção. Ali você realmente desmaiou, você teve um desmaio, te colocaram na emergência e te levaram. Aí que você depois veio a descobrir que você teve paradas cardíacas, correto? Não. Então vamos lá. Então conta para nós. Como foi? Eu já na emergência, né? E eu não me lembro deles me colocando dentro da emergência. Eu me lembro de eu desmaiar na recepção, mas eles ali na emergência, pouco tempo depois, porque eu sei que é pouco tempo, porque eu via o meu marido na recepção preenchendo a minha ficha, e eu ia e voltava submersa no meu corpo, e eu conseguia ver eles tentando me ressuscitar. Então, eu vi os enfermeiros e os médicos fazendo vários procedimentos comigo, né? Ainda tinha um senhor também que acabou entrando em óbito, que estava na emergência do meu lado,
e eu ficava olhando tudo aquilo e tendo a consciência do que estava acontecendo. E isso era muito, muito estranho, porque eu via eles cuidando do meu corpo, eu sabia que eu estava no plano espiritual, né? E, ao mesmo tempo, eu via o desespero do meu marido lá fora. Então, ali, naquele momento, eu já comecei a ter toda a experiência, mas eu fiquei um bom tempo ali, antes de eu ir para o que eu chamo de cantinho, para um ambiente de resgate, de encontrar espiritualidade, eu ainda permaneci um bom tempo ali acompanhando a ressuscitação e o tratamento do meu corpo. Só para a gente ilustrar um pouquinho, né, o que estava acontecendo. Então, você foi para a emergência, aí você desmaiou. Quando você acordou, você diz que você estava, então, vendo o seu corpo, né? Ou seja, o pessoal fazendo os tratamentos e tentando te ressuscitar, é isso? Uhum. E, ao mesmo tempo, você via em outro ambiente o seu marido lá na recepção fazendo sua ficha, fazendo ali o que era necessário. Dois ambientes distintos. Explica um pouco melhor, você via esses dois ambientes ao mesmo tempo, ou você se locomovia de um lugar para o outro, ou eles apareciam na tua cabeça? Como é que era isso? Não, eu me locomovia, eu ambientava os dois, né? Porque eu estava preocupada com o meu corpo, eu via eles cuidando do meu corpo, e cada vez que eu percebia aquela cara de desespero deles, né? Do esforço que eles estavam fazendo, porque foram 3 paradas cardíacas, né? Então, a primeira, a segunda, eu vi acontecer, não sei se qual foi o tempo, né? A temporização de tudo aquilo, mas eu vi acontecer a primeira ressuscitação, quando eu estabilizei, e depois eu vi eu tendo de novo a parada cardíaca de novo, e eles ali ressuscitando de novo. E durante esses tratamentos, eu me perguntava, via na minha mente meu marido, porque eu sei que ele tem pânico de hospital, né? Ele passa realmente muito mal em hospital. Então, via aquela minha preocupação, mas será onde que ele está? Aí eu ia. E é quando eu vi, a primeira vez que eu fui, eu vi ele preenchendo a minha ficha e sem entender muita coisa que estava acontecendo. Na segunda vez, aí eu volto para o meu corpo, fico ali naquele ambiente da emergência, olhando tudo. E engraçado que eu ainda conseguia ver o que estava acontecendo no leito ao lado, né? O socorro que estava sendo prestado no leito ao lado, do senhorzinho que estava ao lado. Eu olho para o meu corpo de novo, eu vejo uma segunda parada, vejo eles ali cuidando de mim. E nesse intervalo, quando eu volto para olhar meu marido, porque tipo, nossa, vai dar ruim. Aonde que ele está? E quando eu olho, ele já está do lado de fora do hospital, fazendo as ligações, falando com as pessoas, e muito desesperado. E aquela cara de desespero dele foi assim, era muito confuso, porque eu olhava para os médicos e enfermeiros e via uma preocupação. Olhava para ele e via uma preocupação. Olhava para o meu corpo, olhava para mim e falava, mas tá tudo bem. E, Adriana, até esse momento... Perdão, Adriana. Vai em frente, André. Até esse momento, você só via a equipe médica, o outro leito, né, outra pessoa, e você fora do seu corpo e o seu marido. Você não tinha mais nenhuma noção do que tinha mais do lado, tipo, se tinha alguma espiritualidade ou não. Você estava no ambiente do hospital ali. Ainda estava no ambiente do hospital. Até ali, que foram essas 2 primeiras paradas, eu acredito, tá, que eu ainda estava com uma conexão na matéria alta ainda, né? Na terceira parada, a terceira ressuscitação, aí é que eu fui para outro plano. Antes da gente falar dessa terceira etapa, né? Só para situar, você disse que voltou, teu marido estava do lado de fora para fazer umas ligações. Você se sentia bem, não entendia o desespero de todo mundo, mas teu marido estava ligando para dizer o quê? Para informar que você está no hospital? O que ele estava dizendo exatamente? Ou ele já sabia que você tinha tido uma parada cardíaca, ou ele não sabia nada ainda? Ele só sabia que você estava internado e estava tendo infarto, né? Que eu estava infartando, que eu estava na emergência, que era grave. Tá. Então, assim, como a nossa família não é aqui da nossa cidade, nós moramos sozinhos aqui, ele começou a ligar para... Assim, não, até hoje eu não perguntei para ele para quem. Acredito que estava ligando ali para a mãe dele, né, conversando com a mãe dele, mas eu percebia a preocupação. Eu não ouvia a ligação, tá? Eu via ele telefonando,
mas eu não ouvia a ligação, eu não chegava até ele, eu não me aproximava, eu ficava meio que de longe olhando tudo aquilo acontecer. Era uma coisa que eu não estava ali ao lado dele ou próxima a ele, não, eu estava submersa a ele, olhando tudo, e eu só conseguia ver o ambiente, era ele e o telefone. Eu não via a recepção, outras pessoas, nada. Eu via ele telefonando e sabia que ele estava na porta do hospital. Ou seja, a sua visão, né, quando você... Ela mudou, explica um pouquinho o seguinte, vamos lá, você começou a ver o seu corpo. Você viu o seu corpo da onde? Do teto? Você via como se você estivesse de pé do lado da cama? Da Não, maca? uns 3 metros Como de é que altura. você via isso? Você via o seu desenho do seu lado, uns 3 metros de altura. E quando você foi até a recepção, você falou que você caminhou até lá ou você foi? Você andou até lá ou você flutuou até lá? Qual foi a tua sensação? É uma sensação de flutuar e, ao mesmo tempo, instantâneo. Eu estou aqui e sempre nessa altura, né, de 3 metros, alguma coisa assim. Mas eu estou aqui e leve, flutuando na mesma altura, como se fosse uma rua acima, como se fosse um piso acima, mas muito instantâneo, muito rápido, sabe? Era como num flash, eu estava lá, eu voltava, estava lá, eu voltava. Perfeito. Não tem aquela coisa do caminhar, não. Foi instantâneo. A mente foi muito rápido e o espírito foi muito rápido. Ok, então conta pra gente aí, né, a partir de então, o que aconteceu? Você viu eles te ressuscitarem 2 vezes e aí na terceira você não viu mais, é isso? A terceira ressuscitação foi onde eles ficaram, houve uma maior movimentação, houve mais pessoas chegando, né, pessoas que não estavam ali na primeira e na segunda, foram para ali também, e era uma preocupação, uma agitação, eu não tenho nem a real certeza se quem estava ali era só pessoas encarnadas ou se tinha mais pessoas ali, mas de repente o ambiente encheu, sabe? Eram muitas pessoas ao meu redor, e aí eu vi eles ressuscitando a terceira vez, mas já não era mais como na primeira e na segunda. É como se eles já estivessem já desistindo, sabe? Como se já tivesse sido tão... E eles falam que o que aconteceu foi... O próprio médico depois ele falou que foi muito surreal o meu retorno, né? Então, nesse momento, na terceira, aí é quando eu vou e eu encontro ali, eu chamem de anjo da guarda, eu chamo de meu mentor, né? Foi quando eu já vi ali, eu vi realmente um outro plano, já estava no outro plano. Então conta pra gente, né, como é que foi isso? Né? Quer dizer, quando é que você mudou do plano do hospital e foi para esse plano? Como é que você foi? Como é que você chegou? Foi imediato? Não foi imediato? O que aconteceu? Conta em detalhes pra gente. Foi instantâneo. Não teve um caminho, foi instantâneo. É como se o que eu estivesse ali, de repente eu já não estava ali e num piscar de olhos já está em outro lugar. E era um ambiente muito gostoso, muito calmo, muito quentinho, muito confortável. Sabe, aquele ambiente de casa de vovó, que você chega no inverno e tem chocolate quente? Era um ambiente de muito amor e muita luz, né? Então, a primeira coisa que eu vi, que eu percebi, é que eu já não estava mais no ambiente da Terra. E aí, quando eu tomei aquela consciência, eu olhei, eu vi um grande portal, muito grande. E era um portal de luz, de muita luz, e dava para perceber exatamente que aquele portal ali, dali por diante, era uma escolha, era uma realidade, e onde eu estava naquele portal, como se fosse algo de 10 metros, alguma coisa assim, se eu passasse, eu não voltava, sabe? Então... E você Então, podia escolher. Você teve essa sensação naquele momento que você tinha essa escolha. foi uma escolha. Foi uma escolha. E daí que vem a responsabilidade que eu sinto hoje por essa escolha, né? Eu conversei com o meu mentor. Peraí, então, desculpa, Adriana, só antes de você falar do teu mentor, para a gente, eu quero enxergar um pouquinho, né, o que aconteceu até aí. Você falou primeiro que você tinha ido para um outro ambiente, né? Então, de repente, você do hospital estava instantaneamente no outro ambiente. Você consegue descrever um pouco desse outro ambiente?
né? O que tinha, como é que ele era, ou seja, o que era esse outro ambiente? E você disse que de repente você sabia que não estava na Terra, mas por que que você sabia que não estava na Terra? A vibração era completamente diferente. A energia era completamente diferente. Era leve, era aconchegante, era um local de proteção onde eu já não tinha mais nada que pudesse me ferir, que eu precisasse. Era muito aconchegante, sabe? E gostoso, e era seguro, e era um lugar que eu queria ficar. E isso é muito louco, porque é realmente aquela coisa de chegar em casa e de você falar, nossa, eu tô bem, eu cheguei em casa, sabe? E fisicamente falando, assim, você chegou a ver alguma coisa? Tinha paredes, tinha cadeiras, não tinha nada, Não, era tudo luz? Como é que era isso? Como é que não. era esse local? Não, eu já tive num outro local, assim, nessa história, mas nesse momento era um lugar meio que, se eu for buscar uma palavra, porque não tem palavra, tá? Eu não consigo descrever em palavra. Mas sabe aquela ceninha de filme que você vê as nuvenzinhas assim, aquele grande portal e um monte de anjinhos? Só que não tinha os Uhum. anjinhos, sabe? Então, assim, era um portal realmente, um local de luz, um ambiente de luz. Era uma parede, como se fosse uma parede de luz. E eu estava anterior a ela. Eu não consigo descrever o chão, nada disso, sabe? Porque nada era matéria. Tudo era Nem Quando cor, você muito... nem diz, nada. Oi? Era um ambiente que não tinha nem cor, nem nada. Não, era tudo, era branco, mas não é um branco, o branco que a gente conhece. Era um Uhum, branco de luz, sabe? Era um uhum. branco de fofinho, um branco de algodão. Era uma cor, era um branco com formas. O branco meio iluminação, aquele branco quase que azul. quando Isso. você Sabe aquele branco que a menciona, gente olha para o céu, assim, a gente vê aqueles desenhos do céu, quando o céu está limpinho, e de repente vem aquela nuvem no azulzinho, assim, era aquele branco. quando você menciona o portal, né? Você falou que tinha parede, né? O portal, como é que você descreveria esse portal? Você chama de portal por quê? Ele era redondo, ele era tipo uma porta, ele tinha batente, É, tinha parede, tinha um ele buraco. era Como é que arredondado. era isso? Ele era arredondado, um portal arredondado de luz. Não tinha porta física, mas tinha o formato do portal de luz. De muita luz, muita luz. E é diferente porque essa luz, ela era uma luz branca também, mas diferente do branco de todo o ambiente. Daquele branco meio azulzinho, sabe? Daquele branco puxando já para um azulzinho meio clarinho. Era um branco diferente, com uma cor diferente, com uma iluminação totalmente diferente. Mas não era uma iluminação, por exemplo, que viesse a cegar. Sabe aquela coisa do ai? Não, era uma luz, mas era uma luz que eu conseguia absorver, que eu conseguia sentir. E nesse E momento que tapa, você teve o primeiro contato com alguém do plano espiritual. Foi, foi. Foi nesse momento em que eu observei, que eu percebi que eu não estava sozinha. E aí, porque eu fiquei parada, olhando tudo aquilo, admirando tudo aquilo, porque era tudo muito gostoso, né? Um ambiente muito gostoso. E eu estava ali dentro do ambiente hospitalar, onde eu sentia, né, toda aquela energia pesada das pessoas cuidando de mim, e de repente eu estava num outro ambiente. E aí eu fiquei ali meio que degustando, meio que aproveitando, sabe? Aquela estou segura. Curtindo o momento. E foi quando eu percebi a presença do meu mentor. Né? E foi quando eu comecei a conversar com ele mentalmente, e ele começou a trazer as informações para mim do que estava acontecendo. Foi nesse momento em que eu tomei consciência do que estava acontecendo. Você percebeu, então, que fisicamente você tinha morrido e você estava desligada do corpo naquele É, momento. é. Foi muito forte porque eu comecei a conversar com ele e perguntar para ele, né? E falar assim, tá, mas e as crianças? Era uma conversa meio que mental, sabe? E a informação vinha também de várias formas. E eu falando, mas tá, mas
tem o Marquinho, tem a Mariana, e o Marcos, e o que vai acontecer? E eu falava o tempo todo, eu não cumpri minha missão, eu não posso ir, sabe? Eu não cumpri, tá faltando, eu não fiz o que era para mim fazer. Eu sabia, engraçado que até então eu não sabia qual era a minha missão de vida. Mas ali eu sabia que eu não havia cumprido a minha missão de vida. Né? E foi quando eu comecei a pedir por misericórdia. Entendi. Então, Adriana, só para a gente organizar aqui, enfim, eu entender aqui, eu quero ver se a gente vai no passo a passo, mas eu sei que essas experiências não existem exatamente esse passo a passo como a gente gosta de ter aqui no físico, tá? Então, eu vou te forçando aí, mas só para a gente, né, ir tentando enxergar da melhor maneira que a gente pode dentro da matéria, né, que a gente... Mas você comentou que, ok, você estava lá no portal, de repente apareceu um mentor. Esse mentor, você falou que você percebeu ele, mas você percebeu ele como? Ele estava do seu lado? Ele estava dentro do portal? Ele te chamou a atenção por alguma outra forma? Como que foi essa percepção de que, de repente, ele estava ali? Então, eu estava de frente com o portal. Olhando para o portal, eu parei, fiquei olhando para tudo aquilo e tentando assimilar tudo que estava acontecendo, né? E falando, opa, peraí, eu estava lá no hospital, eles tentaram ressuscitar, eu estava vendo tudo, e agora eu estou aqui, o que aconteceu? Eu morri, eu não morri? Mas eu morri, mas eu estou com consciência. Né? Então, o que está acontecendo? E eu senti aquele caminhar, aquela presença chegando. Sabe quando você está parado e alguém chega atrás de você e você sabe que está vindo alguém e você olha? Foi exatamente nesse movimento. Ele veio chegando aqui do meu lado direito, e ele veio chegando, andando, caminhando, chegando até mim, e ele ficou posicionado assim do meu lado direito. E foi quando eu olhei, eu não lembro a fisionomia, não lembro se é homem ou se é mulher, eu lembro da energia muito forte dele e de que havia uma conexão, eu conhecia ele, ele me conhecia, né? E não foi um primeiro encontro, sabe? Não era um estranho para mim. E eu comecei a conversar com ele como se estivesse conversado há 1 hora atrás, né? E foi quando eu comecei a falar, olha, mas eu não posso, e o Marquinho, e a Mariana, e o Marcos, e eu não cumpri a missão, não posso agora. O que está acontecendo? Aí veio a condição do sonho de novo. Aí, vamos lá. Então, quer dizer, você começou a conversar com ele ou ele começou a conversar com você? Eu comecei a conversar, eu comecei a questionar. Ou seja, você, então, sim, então, na verdade, ninguém te informou que você morreu, que você estava indo, você tomou consciência, você sabia já. Você sabia que estava indo embora, então, quer dizer, por isso que você começou a conversa dizendo, não, eu quero ficar. Ou seja, então foi nesse sentido que a coisa aconteceu, correto? Isso. Não foi assim, olha, oi, você morreu, bem-vinda. Não. Eu parei ali porque foi como se falasse assim, olha, eu tinha consciência do que estava acontecendo algo no hospital. Eu tinha consciência de que eu estava diante de um portal, né? E de que ali algo muito, muito forte estava acontecendo. E aí foi quando eu fui questionar para ele, tá, mas e o Marquinho, e a Mariana, e o Marcos? E aí, de repente, no estalar de dedos, eu volto de novo para tudo que tinha acontecido. Para todo aquele sonho, para todo aquele déjà vu, para todo aquele momento. E aí eu compreendi, né, naquele momento, que já era um sinal, né, que a informação que veio no meu coração, assim, não foi falado, diferente de outros momentos que ele falou comigo, ele conversou comigo, mas nesse instante, naquele instante que eu volto a me lembrar de tudo que tinha acontecido, foi como se ali eu compreendi que eles estavam me dando sinal de que eles estavam comigo, né? E de que algo já estava acontecendo, que já existia essa presença, e não era uma presença só no espiritual, porque tudo havia acontecido na matéria. Todo o direcionamento, passo a passo, havia acontecido na matéria. E ali alguém te informou que você tinha que fazer uma escolha? Não fui informado de uma escolha. Eu pedi, eu clamei por misericórdia, muito misericórdia. Eu falei com ele, falei, olha, tá errado, eu sei que eu não fiz o que era para fazer, eu não sei o que eu fiz de errado até aqui, o que eu deixei de fazer,
mas eu quero uma segunda chance. E ele conversando comigo, falando, olha, mas você precisa de ir, se você for, tem outra oportunidade, outro momento. Eu falei, não, mas eu não quero deixar as crianças. Aí eu comecei a falar, né, olha, foram 7 anos esperando para ter filho, eu passei pelas 15 cirurgias, eu já sofri, já fiz tanta coisa, e de repente vai parar aqui, eu não terminei minha missão com eles, né? Eu tive os meus filhos, eu tive tudo que aconteceu para eu pô-los no mundo e agora eu ir. Ele não acabou, eu não quero ir agora. E aí foi quando eu falei com ele, falei, olha, por favor, interceda por mim. Falei, eu não sei o que fazer, mas interceda por mim. Eu me lembro claramente dessas palavras que eu falando, eu quero voltar, criar os meus filhos e cumprir minha missão. Mas eu preciso que me ajudem e que me digam qual é a minha missão. Né? E foi nesse momento em que eu senti uma corrente, uma força de amor muito, muito, muito grande que me tomou, que foi... E assim, o que eu vou falar agora, gente, pode ser... É muito louco, tá? Assim, muito, muito fora do comum do que se ouve. Mas não era um ambiente de medo, não era um ambiente de julgamento, não era um ambiente ruim ou de pânico. Ao contrário, ali eu descobri que para a gente estar vivo, para a gente querer ficar aqui na matéria, a gente faz essa escolha por amor, sabe? A gente está aqui por amor às nossas famílias, por amor à nossa missão, pelo amor que a gente tem por Deus e pela espiritualidade, porque estar aqui é uma luta diária, é uma busca diária, é um sacrifício diário, mas a gente só faz isso por amor. Então, é um amor que a gente não consegue nem medir, né? Porque estar lá é muito bom, sabe? É um ambiente muito bom, muito gostoso, é um ambiente que dá para entender porque muitas pessoas nesse momento desistem. Porque não é ruim como pintam para gente e como deixam o medo tomar, né? Não, estar mais perto de Deus, estar mais perto da espiritualidade é confortável, é gostoso, é inexplicavelmente estar completo. E a minha volta foi por eles, foi por amor a eles. Quando você comenta, né, sobre a sua missão, né? Ou seja, então você percebeu ali a sua missão e você comenta que você queria voltar, a primeira coisa que você pensou foi justamente nos filhos, né? Uhum. Então, a necessidade de orientar, de direcionar, e muito interessante também você comentar que, na verdade, nós estamos aqui na Terra por amor. E não é só um amor de Deus para conosco, mas, como você diz, né, um amor de nós para com o universo, para com a vida, que às vezes é um amor que a gente não percebe que a gente tem aqui, mas a gente está aqui por opção. E às vezes a gente nem acredita, né? Às vezes a gente acha que está aqui, fomos jogados aqui, não. Estamos aqui por opção, estamos aqui por amor àquilo que a gente faz, àquelas pessoas que estão ao nosso redor, às nossas possibilidades, né? E às vezes a gente não é grato na nossa vida por estarmos aqui. Você comenta que você, naquele momento, você percebeu qual era a sua missão. E na verdade, assim, nós sabemos, né, que uma coisa muito importante na vida, sem dúvida alguma, é a questão familiar, a questão dos filhos, a questão desse relacionamento próximo familiar, enfim, que sem dúvida alguma é uma espécie de missão para as pessoas, né? Mas você dá a entender que talvez sua missão talvez fosse algo a mais, além disso. Mas, enfim, então, se você quiser, né, comentar um pouquinho aí sobre o que você entendeu ser a sua missão, né, e como que você percebeu isso? Eu percebi que eu havia recebido um aviso, né, alguns dias antes, de que eu estava sendo protegida, eu estava sendo orientada, estava sendo guiada, e logo depois vem esse efeito, essa experiência, né, que aí eu tenho uma experiência tremendamente material e depois eu tenho uma experiência tremendamente espiritual. E foi onde eu percebi que
tantos mentores, o plano espiritual, ele estava ali me dando sinais de que eles estão presentes, de que eles estão guiando, de que eles estão orientando. Apesar de eu sempre ter tido várias experiências espirituais desde criança, mas essas duas, num curto prazo de tempo, elas me mostraram que eu tinha algo mais para poder trazer para o mundo, né? Eu tenho que falar para o mundo que esse plano existe. Eu tenho que falar para o mundo que morrer não é a solução dos problemas, mas que também morrer não é um problema, né? Morrer é algo que é natural, é algo que todo mundo vai passar por isso. Mas a questão é como nós vamos passar por isso e o que é que faz a vida realmente valer a pena, né? O que é que faz a gente ser merecedor dessa matéria, ser merecedor da família, ser merecedor da vida? O que é a vida e o que é a morte, né? Porque nesse momento eu tive uma compreensão que a vida e a morte é a mesma coisa. É a mesma coisa, não vai mudar nada, não muda nada. Então, olhar para a vida e falar, ai, meu Deus, mas eu poderia morrer, que isso tudo ia acabar, não vai acabar, porque não se trata de vida, de morte. Se trata do relacionamento que eu tenho comigo, que eu tenho com Deus, e qual é essa conexão que eu tenho com esse amor todo? Qual é essa conexão que eu tenho com todas as outras pessoas que estão aqui vivenciando isso também? Porque, estranhamente, naquele ambiente, eu não via o restante do hospital, mas eu via um senhor também entrando em óbito do meu lado. Então, eram coisas que, para mim, não fazia muito sentido. Por que eles estão me mostrando alguém que está morrendo, mas eu não consigo ver o que está acontecendo nos outros ambientes do hospital? Né? Por que eu consigo ver o meu marido lá fora, mas eu não vejo todo o ambiente da recepção? Mas eu vejo o senhorzinho que está morrendo do meu lado. Por que isso? Então, ali eu entendi, sabe, que diante de tudo que eu já tinha vivido, e isso foi só um dos fatores, uma das experiências que eu tinha vivido, porque, na verdade, sabe, Daniel, todo mundo vive várias experiências durante a vida toda, experiências de vida, de morte, espiritualidade e matéria. Só que a gente não presta atenção, a gente não observa. E a minha missão é justamente mostrar, e eu lutei, tá, sabe? Como é que eu vou falar sobre isso? As pessoas vão achar que não faz sentido. Isso vai, sabe? As pessoas vão olhar para mim e falar, nossa, mas como que isso pode ter acontecido? Por que isso aconteceu com você? E eu percebi que eu consigo trazer para as pessoas o amor que vem de lá, sabe? Não é o peso da vida ou da morte ou da culpa, do julgamento, que vai ter um São Pedro lá com uma chave que vai abrir um portal, ou vai ter alguém com um caderno julgando, porque ali eu fiz o meu julgamento. Não precisei de ninguém, nem meu mentor do meu lado, falar para mim que eu não tinha feito o que eu tinha que fazer. Porque não foi a minha primeira experiência. Vários momentos da minha vida eu já havia passado por experiências espirituais, mas eu não falava para as pessoas. Ali eu olhei e falei, uau, eu já vivi tanta coisa. E o que é que eu levei para o mundo das experiências que eu tive? Eu olhei para os meus filhos e não era uma questão de, eles vão ser criados por outras pessoas. Também pesou, tá? Não posso ser hipócrita não, porque depois puxou minha orelha. Pesou. Mas eu tinha passado tudo que eu podia ter passado para os meus filhos. Eu tinha entregado para eles tudo que eu tinha que entregar. Eu preparei eles para ser seres espirituais vivendo uma experiência material. Eles estavam preparados para cumprir também a missão de vida deles. O que eu estava deixando, sabe? O que as pessoas iam falar? E aí eu me toquei. Um senhor de 80 anos estava morrendo do meu lado e eu não sei a história dele. Ele deixou a história dele? Sabe? Ou ele passou e eu não queria ser isso. Sabe? Eu não queria estar ali
e indo embora e não ter feito nada. Então, naquele momento, quando eu volto, e aí vem uma outra fase. Vocês têm mais alguma pergunta para fazer? Minha missão, vamos lá. Minha missão. Eu compreendi que a minha missão é falar que viver é ótimo, morrer não é ruim. Morrer não é ruim. Morrer é voltar para casa. Agora, a questão é qual bagagem nós estamos levando para essa casa. Quando eu chego de uma viagem, normalmente eu trago presentes para os meus filhos, para o meu marido. E qual presente eu estou levando para lá? Que tipo de ser humano eu estou retornando? Então, essa é hoje a minha missão. Falar para as pessoas que não precisam ter medo de morrer. A gente tem que ter coragem, muita coragem para viver e para ficar. Porque ir para lá é muito bom. A gente está voltando para a casa do pai. Lá é nossa casa. Lá é o nosso ambiente. Mas o que eu estou levando dessa viagem? Muito bonito. E aí, neste momento que você tem este contato com o seu mentor, que você descobre a sua espiritualidade, ali a missão, né, da espiritualidade, e aí vamos para retornar. Você vem para o teu corpo físico, mas já trazendo bastante informação para a consciência. Como foi esse processo da volta? Como você sentiu? Como se deu, de fato, o processo? Eu voltei brigando com o médico. Não queria vir. Não, eu voltei e já queria sair, porque eu já estava assim, tá passando tempo. Deixa eu ir embora, me dá alta. E aí foi quando eu voltei para o corpo, né? E aí eu percebi que algo já estava no corpo, já não estava mais no plano espiritual, já estava no corpo de volta. E primeira coisa que eu me dei conta do quanto o meu marido estava lá fora e quanto que ele estava angustiado. Imediatamente eu pedi para alguém avisar para ele que eu estava bem, né? Então a primeira coisa que eu voltei é avisa para o meu marido que eu estou bem. E todo mundo ficou meio assim, né? Eu falei, não, ele tá lá fora, avisa para ele que eu tô bem, porque eu via de lá a angústia dele. Depois, eu já falei com o médico, falei, doutor, tô bem, eu quero ir embora, quero ver meus filhos estavam numa outra cidade, eu quero ver meus filhos, quero ir embora. E foi aí que eu me dei conta que o senhorzinho tinha morrido. Uhum. Né? Quando ele abriu o leito e falou, 80 anos, e morreu de infarto, você com 40, querendo fazer a mesma coisa? Aí eu falei, uau! Ali eu tomei consciência que eu tinha que cuidar mais do meu tempo, cuidar mais do meu corpo, cuidar da minha saúde e entender que a matéria é passageira, né? E ali eu tive a informação de que eu havia tido o infarto e que eu tomei muita bronca de todo mundo, porque me achando muito nova, né? E eu falando de trabalho, falando do meu marido, falando muito. E me colocaram para dormir um pouquinho. Quando eu cheguei em casa, aí nós chegamos, colocamos colchão na sala, não quis nem para o meu quarto, deitamos e ficamos ali descansando. Foi quando eu comecei. Eu ainda levei muito tempo para poder assimilar tudo, muito tempo, sabe? Para poder compreender o presente que eu tinha ganhado, né? Porque eu acho que eu percebi também que eu estava dentro desse plano, porque antes eles já estavam me preparando, né? Eu já havia passado por uma grande observação para o plano espiritual com aquele sonho, com aquele déjà vu. Eu já estava ali, alguma coisa está acontecendo e eu não entendi o que estava acontecendo. Então, houve um cuidado da espiritualidade também muito grande para poder ir me dando sinais de que algo estava acontecendo. E que você estava sendo protegida, né? E aí é que vem a responsabilidade, né? Por que de todos esses cuidados? Por que houve toda essa preocupação de, olha, você está aqui na frente de um barranco, né? Porque se a gente faz uma analogia, é muito próxima, né? Você está aqui de frente com o seu barranco, seus filhos estão no seu carro, e era a minha preocupação o tempo todo no plano espiritual, né? O cuidado com os meus filhos. Você está no meio de uma tempestade e de repente eu estou lá no plano espiritual, naquele lindo céu, naquele lindo portal, e o meu marido sai do carro para ir lá na fazenda, e aí eu vejo o tempo todo ali
no plano espiritual, meu marido lá na recepção do hospital, lá do lado de fora do hospital. Então, assim, houve todo um cuidado para o que estava acontecendo e para que eu me mantivesse, olha, tá vendo como que... eu acho que dá até para a gente olhar para isso com o que nós estamos fazendo aqui na matéria que está, né, sendo projetado lá também na espiritualidade. Né? O que nós estamos, como que a gente está se cuidando, como a gente está cuidando da família, o que é importante aqui, quem é que está nos ancorando aqui, né? Então, naquele momento em que eu volto e eu ficava o tempo todo na minha cabeça, qual é a minha missão? Qual é a minha missão? O que eu vou fazer agora? Né? Eu só tenho 40 anos, ao mesmo tempo eu já tenho 40 anos. E naquele momento começou toda aquela busca minha, que foi quando eu, dali por diante, eu realmente, sabe, enfiei de cabeça mesmo a minha busca espiritual. Muito É interessante, né, Adriana, porque como a vida, e a gente não percebe muitas vezes, né, como é o que você comentou, como a vida ela vem com mensagens o tempo todo, como a gente vive a espiritualidade junto com a materialidade o tempo todo. Então, quer dizer, você ter essa experiência anterior com déjà vu, com sonho, ou seja, mensagens que de repente você vê o seu marido, a sua atitude, os seus filhos, você vê a mesma situação de um outro plano, de um outro patamar. E a nossa vida é muito isso, às vezes os papéis das pessoas ao nosso redor se repetem, né? Ou seja, é o mesmo papel, mas se repetindo em cenários diferentes, em situações diferentes, mas aquela nosso fio da meada, né? O nosso objetivo principal de vida é aquele que está no meio, aquela coisa central. E tantas vezes a gente não percebe isso, né? Então, de repente, teve que morrer um senhor do seu lado ali para... Talvez, né, com certeza ele ia morrer de qualquer jeito, mas morreu ali do seu lado naquele mesmo momento para, muitas vezes, te aumentar a consciência, né, com 40 anos, porque a gente tem aquela sensação, ainda mais quando a gente é mais jovem, de que a gente nunca vai morrer, né? Mas então, de repente, fala, não, olha aqui, ó, ele morreu, de fato, com a mesma coisa que você teve. Um dos dois morreu, podia ter sido você, podia ter sido os dois. Então, quer dizer, para deixar muito claro, né, ou seja, a importância da gente olhar para a matéria, de olhar para a nossa vida, de olhar para a nossa missão, de olhar para aquilo que a gente está fazendo com a nossa oportunidade aqui nesse planeta, enfim, né? Então, eu acho que são sinais e exemplos que você colocou que são muito interessantes para a gente parar para pensar, né? E refletir sobre o papel também nosso e o papel das pessoas ao nosso redor, né? Que muitas vezes refletem o nosso despertar. E aí, se você pudesse comentar, né? Eu falei despertar, você comenta então que você despertou, que você realmente conseguiu perceber algo que você talvez não percebesse tão claramente antes. Então, comenta para a gente aí sobre esse despertar e que mensagem você traz para as pessoas dentro desse despertar. Até então, eu achava que espiritualidade era algo que era da gente para o outro, que era uma coisa, eu vou ajudar o outro, eu vou fazer pelo outro, misturava muito a parte espiritualidade e religiosidade, né? Era quase que uma... sem tentar mascarar, tá? Desculpa, não quero ofender ninguém, mas no meu caso, era quase uma moeda de troca, né? Você faz a caridade e você recebe benevolência. Você faz a caridade porque a religião fala que, né, os bonzinhos entram no céu. Então, é uma busca de negociar amor, negociar a caridade e sempre naquele inconsciente de que eu vou receber algo em troca. Sem tomar a consciência, ali eu tomei a consciência real de que eu faço parte disso tudo. Eu não estou fazendo a caridade ou sendo boazinha ou ajudando as pessoas pelo outro, não. Eu faço isso porque isso é parte de mim. Não é nem para mim, é parte de mim, né? E ali eu tive uma consciência daquele ambiente tão gostoso que aquele amor existe porque nós somos frutos daquele amor. A divindade, Deus, quando a gente fala que Deus é amor, a gente não tem uma proporção do que é esse amor. E ali, sentindo todo aquele amor universal, aquele amor que não dá para descrever, né? Acho que é por isso que quando Jesus fala, ele fala, eu sou, né? Não existe palavra para poder descrever isso, porque é somente isso, é o amor, é o eu sou.
E nós não fazemos nada pelo outro, que é uma grande ilusão. A gente faz as coisas achando que está fazendo um bem para o outro, está ajudando o outro, está colaborando com o outro, mas é pura ilusão. A gente está fazendo para o consciente, para o universo e principalmente para a gente. Porque quando a gente faz o bem, a primeira pessoa que se sente bem é a gente. Então a gente não faz bem para o outro. Eu não faço bem porque é uma obrigação ou porque eu estou entregando algo. Hoje eu não faço mais o bem porque eu vou para o céu. Sabe? Porque isso desmistificou. Porque o céu é amor. O céu sou eu. O céu é meus filhos. O céu é olhar dentro dos olhos dos meus filhos. O céu é sentir o abraço do meu marido. O céu é eu ligar hoje para uma amiga e conversar com ela e ela falar, caraca, obrigada. Você decodificou algo que eu não estava conseguindo compreender. E esse amor é o céu. Então, não existe mais aquela coisa de fazer algo para poder ir para o céu. Porque, teoricamente, eu já sei que eu vou para o céu. Né? Estive lá. E é uma delícia, é gostoso, eu quero ir, mas eu não estou com pressa. E se eu não estou com pressa de ir, por que eu não posso viver o céu aqui? Né? Então, por que eu escolhi? O céu é lindo, é gostoso, é maravilhoso, mas por que eu escolhi ficar aqui? Por que eu escolhi permanecer aqui? Porque aqui ainda tem uma parte de mim. Aqui tem uma parte que é essencial e que não faz sentido estar lá. Mas no dia a dia, a gente olha para essa parte, a gente olha para a família, a gente olha para a pessoa que a gente ama, a gente olha para os filhos com essa mesma consciência, né, do quanto que eles são importantes para a gente. E a pergunta é, se fosse para você escolher ir para o céu ou ficar, por quem seria? O que te faria não arriscar, né? Porque daqui a 5 anos eu posso fazer uma grande besteira e será que eu perderia isso? Só se eu perder o meu eu sou. Só se eu perder a minha conexão real com Deus, só se eu perder a minha essência, né? Porque errar a gente pode errar, mas eu descobri que lá não tem ninguém anotando meus pecados. Foi a minha consciência que me trouxe de volta. Foi ela que falou para mim, você não fez sua missão. Ok, e se não tem ninguém lá anotando quais são os meus pecados, o que eu vou fazer com isso agora? Eu não quero perder aquela oportunidade de estar lá de volta, mas sem pressa. Estou bem aqui, quero ficar aqui, né? Eu quero estar mais com eles, eu quero mostrar para as pessoas que amor é algo muito maior do que a gente consegue descrever, né? E são esses oceanos assim que tem nos olhinhos dos nossos filhos ou de quem a gente ama que chega mais perto daquele amor que a gente tem lá, né? Muito bom, eu acho que foi uma mensagem, não sei se o Daniel quer perguntar mais alguma coisa, mas uma mensagem bem forte, né, das escolhas que a gente faz na vida, e essa experiência da Adriana traz para nós, assim, muita fé. Faça o teu melhor, faça tudo com amor, e o teu legado é esse, né? Eu agradeço muito. Daniel, você quer colocar mais alguma coisa? Perguntar. Adriana, eu quero agradecer, né? Agradecer imensamente aí o seu relato, que acho que é muito importante, né? Ou seja, bonito, importante para que a gente perceba principalmente a relevância da vida, a importância da vida, a importância do amor, a importância de nos darmos valor, né? A importância de sermos gratos ao que temos, sermos gratos a estarmos aqui e assim por diante, né? Então, assim, agradeço imensamente o seu relato, agradeço a Andrea também, né? Ou seja, pelo programa, a sua participação, agradeço a todos os que estão aqui nos assistindo. E se você tiver alguma pergunta a mais, algum comentário que você queira fazer, deixe aqui nos comentários, deixe nas perguntas que a gente encaminha, né, se for o caso, aí para a Adriana, a gente responde as perguntas por aqui, enfim, né, às vezes ficou alguma coisa de lado, mas quero, né, apenas agradecer, pedir para que vocês compartilhem o nosso vídeo, deem o seu like, para que essas mensagens de luz, de espiritualidade, de esperança, possam chegar realmente ao maior número de pessoas possíveis, né? Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um forte abraço, uma semana maravilhosa, e só vou passar isso, né, para a Adriana,
Se você quiser fazer um último comentário, alguma consideração final, se despedir, né, fique também à vontade. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade, né? Estou cumprindo a minha missão, isso é muito importante, e falar que Deus é muito lindo, sabe? O céu é muito lindo, e a terra também é muito linda, e tudo isso faz parte, nós somos tudo isso. Nós fazemos parte disso. Então, a gente tem que cuidar muito bem de cada pedacinho nosso, e de cada pedacinho também desse mundão que Deus fez pra gente. E a família. A família é tudo. A gente está aqui, por isso que a gente constitui família, né? Porque família é a parte essencial desse amor. Que lindo. Obrigada. Gratidão, Adriana. Gratidão por ter contado sua história, compartilhado com a gente. Gratidão, Daniel, pelo seu conhecimento e por disponibilizar tudo isso para a gente também. E gratidão a você que esteve aqui com a gente. A gente se encontra na próxima semana em mais um programa Universo Maior. Gratidão. Tchau, tchau.